Olá, olá, olá! Bora para o nosso 36º episódio do AYuCast e hoje o assunto é alimentação para uma menstruação tranquila. Sim, esse é um tema recorrente, né? Tem dúvidas recorrentes no meu Instagram. Muitas mulheres sempre me perguntam como se alimentar durante a menstruação, no período pré-menstrual, para evitar cólicas, para evitar muito estresse, né? O cortisol muito elevado e por aí vai. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, claro que para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é a menstruação, né, de acordo com a Ayurveda, como que funciona a menstruação, a fisiologia da menstruação, qual dosha está envolvido, para que assim a gente consiga entender por que uma determinada alimentação, determinadas rotinas podem ou não beneficiar nesse período, né? Então, a primeira coisa é a menstruação, né, olhando pelo olhar da medicina moderna, do que a gente já sabe, que tem explicação, né, é muito bem feita, inclusive, ali, pela ginecologia. A menstruação, ela não é simplesmente um sangramento mensal, ela é a expulsão do endométrio. Todo mês, o corpo da mulher se prepara para ter um bebê, para gestação, algo natural. E quando essa gestação não acontece, né, quando não acontece a fecundação do óvulo, então esse endométrio que foi formado durante todo o mês para segurar esse bebê, né, para transformar ali o útero num ambiente propício para uma gravidez, se ela não acontece, então esse endométrio precisa sair, ele descama, né, ele sai ali do útero, enfim, e ele precisa sair do corpo, ser expulso do corpo, porque senão ele vira uma toxina, para que outro novo seja formado posteriormente, né? Para que no outro mês, um outro endométrio todo novinho seja formado e aí, de novo, tente uma gestação e se ela não acontecer, de novo, no outro mês, esse endométrio vai sair. Aí, então, sai endométrio com sangue. Então, a menstruação, ela é uma excreta do corpo, né? Assim como a urina, assim como as fezes, é uma excreta do corpo. É uma forma do corpo limpar, né? Nós, mulheres, temos o benefício, eu vejo como um benefício, né? O benefício de ter mais essa forma de limpeza do organismo, né? Os homens têm só urina, fezes, suor, a mulher tem urina, fezes, suor e menstruação. E toda a excreta do corpo tem envolvimento, né, de Vata Dosha, porque é o Vata Dosha quem faz as excretas do corpo. Lembra que eu já ensinei ali nos episódios passados, quando eu falei sobre as funções de Vata Dosha, o que o Vata Dosha faz no corpo, o que cada dosha faz, né? E aí eu fiz um episódio só falando do Vata Dosha. O Vata Dosha, ele faz toda a parte de movimento do corpo. E a excreção, né, de todas as formas de excreção que nós temos, é um tipo de movimento, né? É um movimento da excreção. E então essa descamação do endométrio, essa expulsão dele para fora, é o Vata Dosha quem faz. Então, no período menstrual, quem está trabalhando mais no corpo, quem precisa estar em equilíbrio, principal, lógico, todos os doshas, embolei aqui, todos os doshas precisam estar em equilíbrio, porém o Vata Dosha essencialmente tem que ser mantido, né, bem em equilíbrio, funcionando direitinho para que essa excreção aconteça da melhor forma possível. E o que acontece? Lembra que eu também expliquei lá nos episódios passados? Se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que assista, porque todos os episódios eles têm uma sequência lógica. Então, se você perde os episódios anteriores, você fica um pouco perdida. Então, volta lá e assiste para depois assistir esse daqui. Mas eu expliquei já que o Vata Dosha, ele, além de fazer, então, essas questões das excreções, né, comandar as excreções, toda vez que ele excreta coisas, ou seja, toda vez que o nosso corpo manda embora alguma coisa, existe um agravamento de Vata natural. Por quê? Porque quando a gente excreta coisas, a gente abre espaço. E toda vez que a gente abre espaço no corpo, a gente agrava Vata, porque Vata é formado pelos elementos espaço, né, éter e ar, entendeu? Então, assim, pensa que quando você elimina fezes, quando você elimina a menstruação, quando você elimina a urina, quando você elimina quilos, quando você faz, por exemplo, uma bariátrica e emagrece muito de uma vez, você agrava o Vata.
Em relação a essas excretas, né, se a gente não tá falando de uma diarreia, né, de uma virose que você tem uma diarreia louca e vômitos, enfim, e aí você perde muito tecido, excreta muito, e aí agrava o vata de uma forma mais severa, se a gente não tá falando disso, a gente tá falando de uma excreta normal, uma excreta natural, existe um pequeno agravamento de vata que logo depois ele já é suprido quando você se alimenta novamente, né, enfim, não causa um desequilíbrio, é só um agravamento normal. No caso da menstruação também, é um agravamento normal, é um agravamento esperado. Só que toda vez que o vata agrava, se ele agrava mais do que ele deveria, mais do que o esperado, acontece dele começar a apresentar sintomas. Um dos sintomas que o vata dá no nosso corpo quando ele está agravado é sinal de dor, por exemplo. Por quê? Porque ele está no nosso sistema nervoso central. E aí, esse é um dos motivos pelos quais a mulher acaba tendo cólicas, né? Quando não está associado, essas cólicas elas não estão associadas a uma doença, né? Uma mulher que não tem cistos no ovário, que não tem endometriose e tal, né? Essas coisas que explicam, que justificam uma cólica severa, mas ela sente cólica ainda assim. Então, muito provavelmente é porque essa mulher tá com o vata dosha mais agravado do que deveria no período menstrual. Isso acontece devido a um não cuidado desse dosha. Então, assim, a mulher ela deixou esse dosha agravar mais do que ele deveria, mais do que o natural dele, e aí ela acaba colhendo esses frutos de uma menstruação com dor, de uma menstruação com uma TPM muito mais severa, né, aquela mulher que fica muito estressada, que fica assim com os nervos à flor da pele. Por quê? Porque o vata tá ali, né, mexendo no nosso sistema nervoso central, mexendo nas nossas emoções. Então, acaba tendo esses sintomas um pouco mais aflorados, um pouco mais intensos, porque esse vata desequilibrou. Então, o que acontece? A gente precisa ter cuidados mais ou menos ali uma semana antes, eu diria até uns 10 dias antes da menstruação e durante a semana ali que a gente está menstruada. Cuidados esses que vão ser justamente para alívio de vata dosha, para deixar ele o mais equilibrado possível, como eu falei no início do áudio. E mais importante do que isso, mais importante do que os sintomas que a gente quer evitar, né? Então a gente vai fazer esses cuidados para evitar esses sintomas. A gente também tem que ter esses cuidados para evitar uma queda no Agni, para evitar que o Agni fique prejudicado a ponto de começar a não digerir bem os alimentos e gerar toxinas no corpo. Ama, né? Aquele alimento não digerido que eu também já falei em outros episódios que é o maior causador de doenças, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de cuidar desse vata mesmo também pela questão da digestão, porque sempre que um dosha agrava, ele acaba causando um problema digestivo. Então, no caso do vata agravado, é natural que a tua digestão fique irregular, ou seja, uma digestão que ou é muito forte ou ora fica muito baixa, então você não tem um aproveitamento adequado dos alimentos que você ingere, você não tem uma digestão adequada daqueles alimentos que você coloca para dentro do corpo, tá? Então, por isso, é muito, muito, muito importante a gente ter esses cuidados, né? Nós, mulheres, termos esse olhar de cuidado para o nosso período menstrual, que não está restrito só à semana da menstruação, mas sim ao período de TPM. Então agora bora lá começar a falar sobre qual que é a alimentação adequada para a gente apaziguar esse vata, para a gente deixar esse vata tranquilão para passar por uma menstruação bem tranquila, sem dor, sem sofrimento, porque é possível sim menstruar sem sofrimento. Eu sou prova viva disso, né? Eu consegui melhorar da minha adenomiose, consegui entrar na remissão da adenomiose com os tratamentos do Ayurveda, com uma alimentação adequada, e há 2 anos eu já tô sem nenhum tipo de hormônio, menstruando naturalmente, e eu não sinto dor. Raramente eu sinto uma cólicazinha muito leve no primeiro dia da menstruação, um pouco antes de começar a descer e um pouquinho depois. Mas assim, realmente são raros os meses, e isso acontece geralmente quando eu tô um pouquinho mais inflamada, quando eu dei uma enfiada de pé na jaca, mas de modo geral a minha menstruação é maravilhosa. Então,
funciona realmente. Então leva isso em consideração, anota, leva a sério e testa em você, que você vai ver como que faz toda a diferença. Então pega lá, se você já tiver com papel e caneta na mão, bora lá, se não pausa o áudio e depois volta a escutar para você conseguir realmente absorver isso e colocar em prática na tua vida. A primeira coisa o Vata, ele se beneficia, eu já falei também em episódios anteriores, volto a repetir aqui, assista aos episódios anteriores, mas o Vata, ele se beneficia então de alimentos de sabor doce, ácido e salgado, tá? Então o ideal é você intensificar esses sabores na tua alimentação nesse período de TPM, né, e no período durante a menstruação. Então como que você vai fazer isso? Você vai colocar, então, no teu prato, né, no teu almoço, no teu jantar e também no teu café da manhã, se você faz café da manhã, se você tem esse hábito de tomar café da manhã, você vai priorizar, então, colocar em maior quantidade no seu prato esses alimentos, principalmente os alimentos doces. Quais são os alimentos doces? Batatas, principalmente batata doce, abóbora, abobrinha, chuchu, todos os arrozes, trigo, de preferência a gente tá falando de trigo, o grão de trigo, tá? A gente não tá falando de trigo, farinha, menos ainda aquela farinha que a gente tem no supermercado sem qualidade, tá? Porque daí vai ser inflamatória, geralmente tem adição de glúten, além do glúten já natural da farinha, então eu não indico ficar ingerindo farinha durante esse período, né? Mas o trigo em si, o grão de trigo, sim, para fazer salada, para fazer cozido, né? Para fazer junto com arroz, é interessante. Também alimentos como aveia, então para o café da manhã, por exemplo, fazer mingauzinho é muito legal. De repente fazer um mingau de milho, um curau, né? Essas coisas, né, vão ser legais porque tem esse sabor doce envolvido, apesar do milho, né, que eu mencionei ele também ser adstringente, ele tem também um sabor doce. Então se você faz ele no mingauzinho, com um leite vegetal de castanha, de coco, com um pouquinho de açúcar de preferência mascavo ou demerara, vai ser interessante também, tá? Então trazer essa doçura. Por que você acha que toda vez que você tá ali no período pré-menstrual e durante a menstruação você fica louca por um doce? É por isso, porque o corpo, ele tá te dizendo que ele precisa de doce, ele tá te dizendo que o Vata tá agravado e por isso ele precisa de doce para reequilibrar. O corpo é inteligente, ele fala o que a gente precisa. Só que ele não tá falando para você se entupir de açúcar refinado, se entupir de docinhos ultraprocessados. Então, colocar na tua alimentação esses alimentos de sabor mais doce. Você pode usar, assim, o chocolate, que é muito bom, o chocolate acima de 70%, eu gosto acima de 80%, eu acho que 70% já é pouco demais. O próprio cacau, fazer um chocolate quente, então com leite vegetal, com cacau, com açúcar demerara ou mascavo e algumas especiarias como canela, como cravo, que fica muito gostoso. Por quê? Porque o cacau, ele tem muito magnésio, então por isso que tem que ser o maior teor possível de cacau, de preferência até o cacau em pó mesmo 100%, ou chocolate 100%, 99% que vende, eu gosto bastante, mas eu sei que não é para todo paladar, mas você se acostumar com isso é muito bom. Por quê? Porque tem bastante magnésio. O magnésio, ele traz um relaxamento muscular, então ele ajuda muito nessa questão de dor, tá? Mas enfim, né? Eu já tô falando de petisco aqui. Mas voltando para a alimentação, para o prato que você vai montar durante esse período, então priorizar, né? Tem maior quantidade no prato esses alimentos de sabor mais adocicado. Os alimentos de sabor ácido também, então sempre temperar a sua comida com, por exemplo, azeite de boa qualidade, que tem uma acidez, vinagre para quem gosta. Usar bastante também tomate, porque o tomate ele tem essa acidez. Que é mais limão, né? Usar limão ali como tempero na comida também é legal. O sabor salgado é o sal que você já coloca naturalmente na tua comida, né? Sal, pode ser shoyu, né? Então, trazer ali esses alimentos como elementos principais do prato. E aí, em menor quantidade, sempre presente também, tentar sempre ter os 6 sabores, que é muito importante, mas ter em menor quantidade o sabor picante, amargo e adstringente, tá? Sobretudo adstringente. Então, o picante, que vai ser ali todas as pimentas, então, com exceção da pimenta do reino e da canela,
que são bons para vata dosha, a canela porque ela é bem quente, então é bem legal para vata dosha. E a pimenta do reino, que é uma pimenta que é bem doce também, apesar dela ser picante, ela é doce. Essas duas, elas vão ser boas, sim, para vata, você pode usar. O cominho é um ótimo especiaria quente também para colocar na comida. Mas tirando isso, então, outras pimentas, pimenta calabresa, né, caiena, é bom evitar colocar em pouca quantidade se for usar. Com relação a amargos, adstringentes também, então, por exemplo, pimentão, as folhas verdes, verdes escuras, os próprios feijões, lentilhas, né? Você pode consumir, mas em menor quantidade, tá? Então, jiló, berinjela também. A berinjela ainda pode consumir até um pouquinho mais, porque ela também tem bastante acidez, apesar dela também ser amarga, tá? Então não tem tanto problema. Mas assim, jiló, maxixe, esses bem amargos, aí é bom você fazer sempre em menor quantidade, porque os amargos aumentam ar no corpo, aumentam vata dosha no corpo, tá? Adstringente também, então mel, evitar o excesso de mel, preferir ali melado, açúcar mascavo, né? Nesse período especificamente, porque o mel tem bastante adstringência. E acho que, né, de exemplo, acho que já deu para entender mais ou menos do que eu tô falando, né? Porque eu já fiz também um episódio só falando sobre os sabores, então vai lá consultar para você lembrar quais são os alimentos de cada sabor, e aí você consegue montar o teu prato de uma forma legal nesse período ali pré-menstrual. E ali a forma de cozinhar também vai ser muito importante durante esse período que você está se preparando para a menstruação. Então, preferir sempre alimentos bem cozidos, né? Evitar o que for cru. Então, né, evitar comida crua nesse período. Por quê? Porque, como eu falei, a digestão ela pode ser um pouquinho prejudicada por conta desse vata mais agravadinho. Então, comer as coisinhas bem cozidas, de preferência cozidas no vapor ou cozidas na água para manter a umidade. Então, evitar coisas na air fryer, evitar coisas no forno, aqueles grelhados que ressecam demais, tá? Então, preferir sempre o alimento cozido ou no vapor ou na água. E preferir preparos mais úmidos, com gorduras boas, com mais umidadezinha. Então, assim, à noite, comer mais sopinhas, cremes, caldos. Durante, né, no período do almoço, comer com as coisinhas cozidas, mas ter, por exemplo, comer um feijão, uma lentilha com mais caldinho, né, um pouquinho mais úmido. Uma coisa legal também, quando a gente está falando de grãos, você vai consumir os grãos, sim, mas de preferência você consumir os grãos menorzinhos e especificamente lentilha rosa e feijão moyashi. Por quê? Porque esses dois, além de eles serem adstringentes, eles também são doces e são fáceis de digerir. Então, são ótimos para esse período também, tá? Então, pode pesar mais a mão ali na lentilha rosa e no feijão moyashi nesse período de pré-menstrual e menstruação, tá? E no café da manhã, como eu falei, mingauzinho, frutas cozidas. Frutas cozidas vai ser bem legal, com uma canela, com cardamomo, tá? Pode ser bem interessante. Pra quem não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, pode usar o ghee, apesar do ghee não ter lactose, né? Mas a pessoa ela pode ter uma dificuldade de digestão, que às vezes acha que é só por causa da lactose, mas é o próprio leite em si que é difícil de digerir. Pode ser que não consiga digerir muito bem ghee, então tem que observar. Mas se você digerir bem ghee, pode usar também ghee, pode usar no mel, pode usar no mingau, pode usar como gordura na alimentação. Mas eu particularmente indico para quem consegue, porque eu sei que não é para todo o paladar, tem que treinar o paladar, e aí eu indico que você treine, que você tente colocar na sua comida para que você se acostume, porque é muito bom, é o óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele é o remédio para vata dosha. Então, usar o óleo de gergelim na alimentação é muito bom, principalmente nesse período, tá? Então, para cozinhar, refogar os legumes, cozinhar o arroz, cozinhar a lentilha, usar o óleo de gergelim ao invés de usar ghee, ao invés de usar azeite, também pode ser muito interessante, tá? Então, faz o teste aí, vê se você consegue, né, usar, e como você se sente, porque pode ser muito, muito, muito benéfico. A Ikichari também pode ser legal, principalmente se você fizer o Kichari mais molhadinho, que é a forma mais correta de se preparar ele, né? Então fazer ele bem úmido também vai ser bem legal. É um alimento muito, muito bom para esse período, tá? E de lanchinhos, né? Além do cacau, que eu já mencionei, né? De fazer um chocolate quente, comer um cacau acima de 80%, né? Também, por exemplo, fazer brigadeiro de inhame.
o brigadeiro de inhame, o Danone de inhame. Eu não sei se você já viu, mas pesquisa na internet, né? Joga ali no Google, Danone de inhame, brigadeiro de inhame, que tem a receitinha. É maravilhoso, o inhame é depurativo, é ótimo pro período menstrual, que às vezes tem gente que pode também ter um agravo de pita por conta dessa movimentação do sangue, por conta às vezes de um tipo de alimentação inadequada e aí acaba tendo uma menstruação mais intensa por conta desse pita, então também pode ajudar a limpar esse sangue, né? E mandar embora tudo que precisa, então pode ser interessante. E eu acho que basicamente na alimentação é isso, não tem muito mais do que falar. Até porque se for uma coisa muito específica, se você tiver, como eu falei, questões de saúde já envolvidas na menstruação, né, que atrapalhem a menstruação adequada, né, como por exemplo endometriose, adenomiose, cistos e outras coisas, aí você precisa marcar com um terapeuta, né? Ayurveda, você pode marcar uma consultoria comigo ou procurar uma terapeuta que você tenha confiança, mas aí já é um caso particular, que a gente tá falando de mulheres saudáveis de modo geral, que só tem esses desequilíbrios naturais, que né, só precisam ter uma adequação alimentar mesmo. E aí vem as dicas bônus agora, porque claro que sempre tem que ter umas diquinhas bônus, né? Umas informações bônus para quem ficou até o final. Então, primeira coisa, todo mundo sempre me pergunta, e chá? Tem chá para aliviar a cólica? Claro que tem chá para aliviar a cólica, tá? Não especificamente, é bem indicação do Ayurveda mesmo, mas outros são indicações da ginecologia natural, que é um conhecimento que eu também estudo, né, por fora, por meu interesse próprio mesmo, e que também estudei para mim, né, porque quando eu tinha a adenomiose, eu tinha bastante cólica e esses chás me ajudavam bastante. Então, primeiro, gengibre. Então, o gengibre é o queridinho do Ayurveda. O gengibre é maravilhoso, ele tem efeito analgésico e ele é ótimo para a vata dosha. Porém, tem que ser o gengibre em pó, tá? Não o gengibre seco. Então, no período menstrual e pré-menstrual, use gengibre em pó. Gengibre em pó de qualidade, que não tenha farinha adicionada, amido adicionado, tá? Leia a lista de ingredientes, cuide, compre uma marca que você confia para que você consiga fazer o consumo desse gengibre em pó. Como é que você consome? Ferve a água, coloca o gengibre em pó e vai tomando durante o dia. Coloca ali uma colher de chá do gengibre em pó em uma xícara de água, né, de água fervida, e aí você vai tomando, né, espera mornar e vai tomando essa aguinha durante o dia. Eu indico que você passe o dia tomando água com gengibre, tá? Porque nesse período é realmente muito bom e ajuda muito a evitar a cólica. E especificamente a pacificar o vata e aí evitar a cólica pela pacificação do vata também, tá? Outros chás que são muito bons são orégano e tansagem, juntos ou separados. Você pode tanto fazer, né, os dois juntos, que vão ser maravilhosos, como você pode fazer só a tansagem ou só o orégano. E eu acho muito legal o orégano porque todo mundo tem orégano em casa, né? Acho que não tem ninguém que eu conheça que não tenha orégano em casa para cozinhar, enfim, né, para temperar comida. Então, é fácil, é barato e ajuda realmente, é um poderoso auxiliador aí na redução de cólicas menstruais. Outros que também são fáceis de encontrar e que ajudam bastante é a camomila e calêndula, que também você pode fazer junto ou separado. E indico, né, eles ajudam na cólica pelo efeito calmante mesmo, que estimula a produção de um aminoácido que alivia as dores, tá? E a calêndula especificamente ela é anti-inflamatória, então a camomila ela vai agir nessa questão dessa liberação de aminoácido que vai aliviar as dores e a calêndula vai trabalhar na questão da inflamação que gera geralmente uma inflamação mesmo esse período menstrual e aí a gente acaba tendo dores também pela inflamação. Então, reduzindo esses dois fatores, a gente consegue ter a melhora da cólica. E aí, então, eu indico tomar esse chá de camomila com calêndula à noite, porque relaxa, né? Às vezes dá soninho, então é mais legal você deixar pra noite, aí usar orégano e tansagem ou o próprio gengibre durante o dia, tá? Outra coisa muito importante não faça, né? Eu falei que o óleo de gergelim, ele é remédio para vata. E aí tem um episódio em que eu explico de como fazer, né, as oleações no corpo para alívio do vata. Mas durante o período menstrual, não pode fazer oleação. Você pode fazer oleação no pré-menstrual para aliviar o vata e entrar na menstruação
né, com ele bem tranquilinho, isso sim, mas a partir do momento que você começar a menstruar, suspenda as oleações, qualquer tipo de oleação, oleação nasal, oleação nos ouvidos, a cavala, né, que é o bochecho com óleo, oleação na cabeça, nos pés, todo tipo de oleação você evita no período menstrual, você só volta a fazer quando a menstruação acabar, tá bom? E aí, outra coisa é, o único tipo de forma de você passar o óleo no corpo que pode ser benéfico durante a menstruação é, se você tiver cólica, você pode passar um pouquinho do óleo de gergelim, aquele óleo de gergelim prensado a frio, amornado em banho-maria, você passa ele quentinho no baixo ventre, né, da barriga, naquela parte onde você sente a dor, né? E você pode passar lá e você pode passar até um pouquinho nas costas, ali na lombar embaixo, que às vezes a mulher também sente aquela cólica que irradia ali atrás, né? Então, passar o óleo nessas duas partes, um pouco só, uma camada fina, e aí colocar uma bolsa de água quente, né, nessa região, pra dar aquela aliviada no vata, para relaxar a musculatura. Isso ajuda bastante também. Eu também fazia isso quando eu tinha muita cólica e é realmente maravilhoso, tá? E outra informação importante é exercício físico. Durante o período pré-menstrual, dê uma diminuída no exercício, faça exercício, é importante, faça todos os dias, mas faça exercícios um pouco mais leves, evite, por exemplo, né, faça uma musculação, faça um yoga mais relaxante, uma caminhada, mas evite corridas, evite esportes que gastem muita energia, que suam demais, que acelera demais o batimento cardíaco, né? Procure as coisas um pouco menos agressivas, que também vai ajudar a manter o vata ali mais calminho. E aí, durante o período menstrual, eu sempre indico naqueles dias que tá descendo muito, aí eu indico repouso, tá? Eu faço repouso nesse período, eu não faço exercício, e depois eu volto. Mas é assim, é o primeiro e segundo dia da menstruação. No terceiro, como na minha menstruação, né, no terceiro dia já começa a reduzir, aí eu já volto a fazer um yoga mais relaxante, aí lá pro quinto dia, que é quando já praticamente eu não tenho mais menstruação nenhuma, aí eu volto a fazer exercício normalmente. Então, essa, né, é a minha realidade, porque é a minha forma de menstruar. O Ayurveda fala que a menstruação saudável é aquela menstruação que dura entre 4 a 6, 7 dias no máximo, tá? A minha, por exemplo, dura 5, e 2 primeiros dias descendo bastante, no terceiro dia já começa a parar. Então aí veja qual que é a tua realidade, mas assim, tá descendo muito, evita fazer exercício físico só nesse período, depois você volta. Por hoje é só, espero que essas dicas tenham sido úteis pra você, espero que você compartilhe com outras mulheres que, né, tenham cólica, que você conhece, que você sabe que tem, né, dificuldade no TPM, dificuldade durante a menstruação, então compartilha, porque é importante compartilhar esse conhecimento, você pode ajudar outras mulheres assim, tá? Então me ajude a ajudar compartilhando esse episódio, tá? Com as mulheres que você conhece. E no próximo episódio, o assunto vai ser alimentação adequada para cada idade, começando com introdução alimentar para bebês. Te espero lá!